Olá você, telespectadora, olá você, telespectador da TV Cultura. A partir de agora, a edição desta segunda-feira, 20 de maio, do Opinião Litoral, que tem como participantes os economistas Adalto Corrêa de Souza Júnior e Denis Castro. O Adalto é diretor executivo da Associação Comercial de Santos e ele vai contar para a gente, em números gerais, assim, em linhas gerais, como é que vai ser o Seminário Internacional do Café pela primeira vez em Santos, a partir de amanhã. O Mauro Samarco, presidente, esteve aqui na semana passada e falou previsão de 700 participantes, 29 países. Ele só não falou se o café que ia ser servido lá era bom ou ruim. Adalto, boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Denis. Obrigado pelo convite. Paulo, nós começamos a preparação desta edição exatamente há um ano atrás, né? Um ano atrás eu abri os trabalhos do planejamento do evento. Só resgatar, a primeira edição aconteceu em 1972, então o evento tem mais de 50 anos, ele acontece a cada 2 anos. Ele ainda é a 24ª edição porque teve pandemia e você pulou uma edição. E historicamente ele sempre aconteceu no Guarujá, desde a primeira edição. E o evento, a última edição, né, a 23ª, já foi um sucesso. Historicamente esse evento é um evento para 300 pessoas, é um seminário nichado, então, exportadores de café, compradores de café. Então o mundo vem para o Brasil para esse evento, é considerado um dos maiores eventos do mundo. Esta edição vai ser a maior edição do mundo, né? Nós estamos colocando ele literalmente num patamar bem superior. A edição passada, 2022, nós atingimos 600 participantes e nessa edição nós vamos atingir 800 participantes, né? Eu estava olhando os números agora antes de vir aqui para o estúdio, nós já estávamos batendo 750. Então, 801 então, porque eu também vou. Então Paulo aqui já convidado ao vivo. Então é uma edição histórica. Ela é histórica também porque, como você diz, nós trouxemos ela para Santos. Não havia muito sentido ela acontecer no Guarujá. No passado, sim, porque Santos não reunia condições para isso, em termos de hotelaria. Hoje isso é totalmente possível. Não é óbvio que a dinâmica é muito mais complexa, porque o evento antes ele acontecia dentro de um resort, as pessoas chegavam para esse evento, passavam 2 dias e depois iam embora, voltavam para suas regiões e países de origem. Dessa vez não, nós resolvemos fazer um evento de 2 para 3 dias, e um evento que ele permeia pela cidade. Então nós estamos falando de domingo a domingo. Parte dos participantes, alguns participaram do pelotão, dos 10K, a corrida que teve no domingo. Tribuna FM com 21 mil inscritos ontem, a maior prova de 10 quilômetros do Brasil. E tinha o pelotão do café, ok? Já com vários participantes do café. Algumas pessoas chegaram antes, inclusive. Então a hotelaria da cidade já tá bem aquecida, e ele vai até domingo. Então vamos deixar claro, o evento ele começa terça, quarta e quinta-feira no Blue Med. O encerramento acontece no Valongo, estamos fazendo uma coisa também bastante interessante. Nós estamos fechando aquela área entre o Museu Pelé e o Valongo. Lá vai acontecer o jantar de encerramento para os inscritos, né, do evento. Vamos ter um show da Elba Ramalho nesse dia. E por que nós estamos fazendo lá? Pela questão da revitalização do centro. Então nós queremos que as pessoas, primeiro, o evento acontecendo em Santos, nós temos um aplicativo, né, que os participantes começam a receber hoje. Nesse aplicativo, que é um aplicativo de relacionamento, já tem todos os restaurantes de Santos. Nós queremos que as pessoas, que esse turismo, que esse movimento, seja um movimento diferente do que já foi. Então que as pessoas venham, que vivam e que conheçam Santos, que degustem a cidade. E numa parceria com o prefeito Rogério, a prefeitura foi muito importante nesse momento, nós vamos ter uma edição, uma versão pocket do Festival Santos Café, que vai acontecer no Boulevard da 15 de novembro, que está linda, vocês devem conhecer, no sábado e domingo. Mas na quarta-feira, inclusive à noite, já tem uma programação na 15 acontecendo. Então, na quarta,
sábado e domingo, uma programação para toda a sociedade e esse evento, que é um evento, vamos lembrar que o Brasil é o maior produtor de café do mundo, é o maior exportador, o segundo maior consumidor, é tão forte que de cada 5 cafés consumidas no mundo, xícaras, 3 tem cafés brasileiros. Então o Brasil é a base do blended mundial. O café brasileiro está em qualquer xícara. Né? Então, e todo esse café passa por Santos. Nada mais natural que a discussão, que o encontro entre os maiores produtores e os maiores compradores de café do mundo se reúnam em Santos. E outra, não poderia ser um evento onde as pessoas vêm e vão embora. Tinha que ser um evento que as pessoas vêm, se esparramam por Santos, conhecem a nossa cidade, deixam também riqueza, porque turismo, isso é um turismo de negócio, ele é muito importante, né? Temos um centro de convenções maravilhoso, então que as pessoas venham e aproveitem. Denis, tem 2 aspectos interessantes para você analisar. Uma é a transformação de Santos na última década, nas 2 últimas décadas, nesse ponto que o Adalto destacou, centro de convenções, hotelaria. A cidade hoje tem condições de sediar um encontro dessa dimensão, como tem sediado outros também. E o segundo é qual o efeito positivo desse tipo de encontro para a economia da cidade, para a economia da região, na verdade. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Adalto. Santos realmente se reestruturou nos últimos 20 anos, né? Passou por uma transformação, tanto na questão hoteleira, quanto na questão de infraestrutura, a questão do centro histórico, e uma série de outros equipamentos de turismo, como o Museu Pelé, como o Valongo também, que está muito bonito, e agora o novo Parque Valongo, esse investimento milionário, visando justamente essa questão do turismo, né? Mesmo assim, Santos ainda está muito aquém do seu potencial de faturamento. Não por culpa de Santos, já é um problema do Brasil. É uma questão do Brasil, que o Brasil recebe poucos turistas em relação ao potencial. Para fazer uma comparação, o Vietnã recebe 3 vezes mais turistas que o Brasil. Uma cidade do Vietnã, Saigon, recebe a mesma quantidade de turistas que o Brasil inteiro. Ou seja, o Brasil é um país muito bonito, com muito potencial, muito grande, e obviamente que esses eventos incrementam a economia da cidade, porque as pessoas vêm de fora e acabam consumindo. O ponto é justamente esse, né, que o Brasil deveria investir muito mais nisso, deveria ser um destino internacional, porque é um país muito bonito, com uma história muito grande e com muitos atrativos, e isso geraria muitos empregos e um incremento muito grande na economia. Então, eventos como esse evento do café, promovido aí pela Associação Comercial, são importantes para o comerciante local, para a população local, porque trazem um impacto positivo economicamente, trazendo renda, trazendo consumo, né, nos hotéis, nos restaurantes. Então toda essa estrutura acaba potencializando o comércio da região e trazendo vantagem para todos os moradores, para a municipalidade e para todos os stakeholders, todos os agentes envolvidos nessa operação. Então, agora, você bancar um evento que é tradicionalmente 2 dias, se ampliar para 3, um evento que era de 300, tradicionalmente, saltar para 800, mudar de cidade e envolver a cidade, transformar... Como é que se originou essa decisão? Porque é um processo que envolve risco. Hoje, com as inscrições, você sabe que deu certo, mas há um ano atrás você não saberia se daria certo, não é? Nós fomos muito ousados, Paulo. Isso, na realidade, já era um desejo, né? Na edição anterior, nós sempre colocamos, né? Pô, e se fosse em Santos? E isso foi numa reunião... E se for a semana toda? E se for 3 dias? E se tiver show? Não tem jeito. Esse ano dá para perceber que não foi um ano tão tranquilo assim para mim. Eu estou bem aliviado, óbvio que tenso ainda, falta um dia, né? Apesar que no domingo já tivemos aí uma movimentação com a marca do Seminário do Café, mas há exatos um ano, né, no dia de hoje, há um ano atrás, eu estava realizando o primeiro encontro, a primeira reunião, e foi numa reunião com o Mauro que ele falou, ele nos desafiou, né? Olha, Mauro é o presidente, Mauro é o nosso presidente, Mauro Samarco. Falou assim, Adalto, e se
Falei assim, será que vai? Falei assim, olha, vamos colocar no papel. E começamos a rascunhar, o nosso tempo era curto, não é? Nós ainda, há um ano atrás, nós não tínhamos a decisão, porque começou todo um processo de cotação de preços com os hotéis do Guarujá, né, com os resorts do Guarujá e Santos também. Fizemos análise comparativa, houve uma análise comparativa de custo, até havia um deadline, né? Até uma determinada data nós tínhamos que decidir. E essa data, que eu não lembro exatamente o dia, mas ela foi muito importante porque nós estávamos numa reunião com o Rogério, nosso prefeito, e eu, Marcos, o Mauro e o Rogério, e porque a nossa ideia é que fosse um evento que permeasse por toda a cidade. Ao mesmo tempo, é um evento nichado. Ele não é aberto ao público, não é? Porque é um evento de negócios que trata não de café torrado ou cafezinho, mas trata da exportação de café para o mundo inteiro, para a venda do café in natura. Então, como ligar essas duas coisas que são tão distintas, né? Esse era o grande desafio. O prefeito aceitou na hora, falou assim, olha, está dado, o desafio está aceito, não é? E o compromisso do prefeito era conseguir permear isso, para garantir que a sociedade tivesse acesso a uma parte disso, né? Então, o que nós estamos falando aqui, hoje o seminário, diferentemente, eu acho que de qualquer outro, né, seminário, ele está embalado dentro da cidade. E a cidade vai se apropriar disso, os restaurantes vão se apropriar, a rede hoteleira. Eu estou muito confiante. Eu não sei como que nós vamos contabilizar. Contabilizar no sentido de que você tem dois tipos de contabilização. Qual é o volume de negócios que o café produz nesse evento? Esse é um dado sigiloso, nunca temos acesso. Mas qual é o impacto que ele vai deixar na cidade? E estou muito confiante que vai ser um impacto muito grande. Então, com o apoio do nosso presidente, o Mauro, com o apoio do prefeito, não tinha como dar errado. Denis, a vida ensina que quem pensa grande já começa certo, né? Pensar pequeno, vamos mudar o ponto aí, sonhar grande e sonhar pequeno é o mesmo custo, né? Então é melhor que você sonhe grande para você brigar por coisas grandes, né? Então a energia que você gasta para pensar pequeno, para pensar grande, ou sonhar grande, sonhar pequeno é a mesma. Então sonhemos grande, né? Tem que ter ambição, tem que querer crescer, tem que ter essa vocação, essa vontade de querer fazer um evento de impacto internacional e de importância para o país. Eu lembro que eu tive uma experiência profissional como diretor de Relações Públicas da ASECOB, Associação dos Empresários da Construção. O presidente era o Omar Laíno, ele tinha essa frase como norte, né? Quem pensa grande começa certo. Aprendi isso com ele. É importante isso, né, Adalto? É importante. E as pressões, Paulo, ao longo desse período, né, até o dia de hoje, o Guarujá pressionou para manter lá? Óbvio, pressionou. E agradecemos muito, né? Temos uma gratidão enorme com o município do Guarujá, mas conceitualmente ele tinha que ser em Santos. O Porto de Santos é o maior corredor. E a Associação Comercial de Santos. Né? E a Associação Comercial de Santos, ela organiza, né? Ela organiza o evento desde 1972, é dela esse trabalho. Então, nós tínhamos que entregar esse presente para a cidade e deu certo. Eu ainda tenho mais um dia de pressão, né? Sobreviver ao dia de hoje e amanhã estou muito confiante, vai dar tudo certo. Quando é que você pretende abrir um espumante? Amanhã ou só quinta-feira ou só sábado? Não, amanhã, no coquetel de abertura, amanhã no Blue Med começa, né? Nós temos já uma programação à tarde com visita ao Santos Futebol Clube, para um grupo, e ao canal do Porto, um passeio navegando, e às 19 horas a abertura e depois um coquetel. Acho que posso, né? Já abriu um espumante, né? O Opinião Litoral para o intervalo, é bem rapidinho, fica aí com a gente. Voltando com a Opinião Litoral, nesta segunda-feira,
participam o Denis Castro, economista, também economista Adalto Corrêa de Souza Júnior, que é o diretor executivo da Associação Comercial de Santos. O cargo é esse, né? Diretor executivo, é de execução. Exatamente. Tem um viés, uma diretriz interessante no Seminário Internacional do Café nesse ano, que é o da sustentabilidade, é se preocupar com o impacto ambiental que o evento provoca e dar uma compensação maior, né? Compensar mais do que impacta, não é isso? Isso. É difícil de fazer isso? Eu acho que foi uma das partes que mais nos levou à exaustão. Nós também recebemos o desafio de neutralizar todo o impacto. Então, nós estamos estimando que esse seminário, tendo em vista a quantidade de estrangeiros, né, são 29 países, Suíça em primeiro lugar, Estados Unidos em segundo, em termos de número de participantes, a Suíça é sempre primeiro colocado, mas no todo, né, inclusive as pessoas da região que vão se deslocar, nós criamos um aplicativo por encomenda, né, chamamos uma empresa parceira, e esse aplicativo ele tem todas as réguas dentro dele, né, as escalas de medição. Então, quando nós colocamos que vem alguém da Espanha ou que vem alguém do Vietnã, por exemplo, foi citado aqui, ele já calcula quantos quilômetros e também já faz a conversão para toneladas de carbono. Isso também para consumo de energia elétrica, para consumo de água e resíduos de lixo. Então, isso está tudo condensado num único aplicativo, não é? Que é um Power BI, e nós estimamos que ele vai gerar em torno de próximo a 500 toneladas de impacto na atmosfera. Qual que é o nosso desafio? Primeiro, medir, não é? Ser o mais próximo da realidade, e o segundo, neutralizar. Então, nós estamos fazendo um conjunto de parcerias. Já temos até sexta-feira, hoje eu não olhei, mas até sexta-feira, se não me engano, nós já temos neutralizado 70 toneladas das possivelmente 500 toneladas. E qual que é o nosso compromisso? O evento acontece a cada 2 anos. Daqui a 1 ano, quando nós abrirmos a edição 2026, os trabalhos para a edição de 2026, nós vamos fazer a contabilidade do quanto nós conseguimos já neutralizar até então. Não é? Há 2 formas de neutralização, outras também vão acontecer ao longo do tempo, mas 2 já estão metrificadas. Estou bastante confiante que a gente vai conseguir fazer isso. Daqui a 1 ano, né, quando, de novo, abrir os trabalhos, nós vamos fazer a medição, e se faltar alguma coisa, a associação comercial vai, através de tokens ambientais ou outras medidas, fazer essa neutralização. Esse aplicativo também é importante deixar claro que logo depois do seminário nós vamos fazer mais uma formatação nele, e nós vamos entregar esse aplicativo para a sociedade. Nós queremos que outros eventos, né, sem qualquer custo, se utilizem dessa metodologia. Por quê? Por que nós começamos? Por que dessa forma? Porque o Brasil, o segmento do café no Brasil, a cultura do café, é uma cultura muito responsável e muito sustentável. Então, nós vimos todas as vertentes. Não seria coerente promover o maior seminário do mundo de um determinado segmento, que é um segmento altamente sustentável, porém esse evento deixar um rastro, uma pegada ecológica desastrosa. Então, jornalista adora essa coisa de sustentabilidade, né? Dizem, inclusive, que a Associação Comercial, Denis, se inspirou na Opinião, imitou a gente, não tem copo descartável lá, é tudo louça, que nem Opinião, é verdade isso? Não, não é. Isso é uma pergunta boa. O que nós fizemos? Uma empresa parceira, muito parceira nossa, que é parceira, inclusive, no esforço de neutralização, que é a INER, nós vamos colocar 4 estações de água espalhadas pelo evento. Todo participante vai receber a sua sacola, que já é uma sacola também sustentável, e vai ter uma squeeze de metal dentro. Então, todo mundo só vai ter acesso à água se manter a sua garrafinha, ok? Porque ele vai ter que ir até uma dessas estações e pegar água natural ou água gelada, né? Mas nós não teremos copinhos plásticos, nada, absolutamente zero. Outra questão também muito importante é que todo material plástico
vai ser recolhido e isso vai para uma entidade que vai transformar isso em sacolas. Então nós estamos analisando toda a cadeia, desde os fornecedores, para fornecer, um fornecedor para fornecer para a Organização do Seminário Internacional do Café, teve que comprovar a sua responsabilidade, os seus certificados, né? E então vai ser um evento de baixo impacto na operação. O maior impacto de fato são as viagens, porque o avião ele é muito poluidor. Denis, o governo Lula, o déficit, se aproxima do pico do déficit na pandemia. Eu, pessoalmente, acho essa conta extremamente cínica, porque fala-se de déficit primário, 100 bilhões, 200 bilhões, e o impacto dos juros de mais de 700 bilhões por ano não é contabilizado aí. Então, de alguma maneira, tem um cinismo aí. Mas a gente percebe que, para o mercado, a questão do déficit primário, gastar só o que arrecada sem contar os juros, é muito importante, não é? E o mais irônico dessa situação é que o mercado ele se alimenta desses 700, 800 bilhões que a gente paga de serviço da dívida anual. E ele critica quando o governo... Que não entram nessa contabilidade, são muito maiores do que esse déficit, não, né? O abatimento do juro da dívida ele entra na contabilidade. Não do déficit primário, não do déficit né? primário. Mas essa questão, então essas questões aí, o mercado ele se preocupa, o mercado, entre aspas, se preocupa com os gastos sociais, com os gastos em investimentos que estão extremamente reduzidos. Não que não seja importante você realizar superávites, mas só que é uma preocupação, como você disse, cínica, né? Porque é uma questão que o mercado ele se alimenta com esses juros da dívida aí de 800 bilhões, serviço da dívida ano, né? E no final das contas ele acaba emitindo críticas quando o governo não consegue fechar com superávit. Então são pontos aí a serem debatidos, que é uma questão que, como eu já tinha falado em outras participações aqui, dificilmente o Brasil consegue fazer déficit zero esse ano, como eu tinha falado no ano passado. Então a tendência é realizar mais um déficit, principalmente com essa tragédia do Rio Grande do Sul, que vai impactar fortemente na economia brasileira, vai ter um impacto na inflação, vai ter um impacto no PIB, já calculado em 0,4%, já precificado em 0,4% até o momento, porque até o momento nós ainda não fizemos o levantamento dos prejuízos e quanto vai ser gasto para a reconstrução do Rio Grande do Sul. Então são algumas variáveis aí que basicamente nós observamos que o mercado gosta de especular com essas variáveis, principalmente com medo das pessoas. Então o mercado ele solta esse alarme, as pessoas ficam com medo, os mais incautos vão vender seus ativos, e porque a bolsa de valores por conta dessa especulação acaba tendo uma queda e o mercado se aproveita, especula em cima disso e fatura bilhões. Além dos bilhões, fatura a serviço da dívida, né, com juros e amortização da dívida, também fatura com essa especulação com medo, né? Então é importante para o mercado e para as pessoas entenderem que o mercado no Brasil, como no mundo inteiro, mas no Brasil, por falta de educação financeira da população, ele gosta de vender medo, ele gosta de vender esse certo alarmismo, porque as pessoas ficam desesperadas e acabam queimando seus ativos, né, suas ações que têm em bolsa, seus investimentos, e ele acaba se aproveitando. Então os especuladores sempre acabam, tanto na questão cambial quanto nessa questão dos ativos. Então fiquem muito atentos com essas especulações. Como a gente fala no mercado financeiro, senta na mão, não vende. Alguém soltou um grito de alarme, segura, não vende, espera realizar, espera analisar o cenário com calma, procura um especialista. O especialista não necessariamente vai ser a sua corretora ou o seu assessor de investimentos. Normalmente também opera com viés de favorecer o seu patrão. Então, observe o seu patrimônio, cuida do seu patrimônio e vamos analisar essa economia brasileira com mais equilíbrio e menos desespero. Essas notícias alarmistas, elas têm um objetivo, levar desespero ao povo. Tem um paradoxo, Adalto, que é o seguinte, Bolsa Família gasta mais ou menos cerca de 100 bilhões de reais por ano para 22 milhões de famílias. O serviço, juros da dívida, pagam entre 700 e 800 bilhões por ano, 7, 8 vezes mais, para 25 mil famílias, 1000 vezes menos, né? Mas é mais fácil
alguém das 25 mil famílias que recebe os 700, 800 bilhões reclamar do Bolsa Família do que alguém que recebe Bolsa Família reclamar desses juros que são pagos para quem tem título da dívida pública, para quem é dono de banco, né? Eu só queria fazer uma separação, Paulo. Eu acho que nós temos uma taxa de juros que ela está muito alta, não é? Ainda mais que nós sentimos o que é ter uma taxa Selic de 2%, 3%. Isso aconteceu conosco num passado não muito distante, não é? Que era impensável que isso pudesse acontecer. Voltamos ao patamar de 2 dígitos e agora estamos tentando de novo caminhar. Não existe país que não capte recursos através de títulos públicos. Vamos lembrar que a remuneração que nós temos das nossas aplicações financeiras, de quem está nos assistindo nesse momento, ela muito possivelmente é derivada, ela é rastreada, ela é lastreada não, a origem é o título da dívida. Mas é lastreada também, né? Porque o mínimo que quem recebe a sua aplicação recebe é esse da taxa Selic. Então, entender que isso é fundamental. Vamos lembrar que o governo, ele se endivida, ele emite títulos por alguns motivos. Não é? Mas se ele não tivesse nenhuma razão para fazer isso, ele teria que emitir títulos simplesmente para que nós pudéssemos ter alguma remuneração no banco. Não é? Só para vocês terem ideia do quanto isso é um arroz de festa, é um arroz com feijão total. Não é? O problema é quando você emite títulos... É um esquema que poderia ser definido pelo ex-ministro Magri como imexível. Imexível, exatamente. O que não dá para fazer, qual é o ruim disso tudo? Você tem uma taxa Selic que hoje é superior a 10%, não é? E a taxa de retorno de um grande investimento gira em torno disso. Então a conta não fecha, esse que é o problema. Então nós precisaríamos ter uma taxa de juros menor, não é? Porque a partir do momento que a taxa, não fazer nada, dá uma remuneração equivalente ou maior que construir um prédio, correr risco de uma operação econômica, um país começa a ficar em xeque. Porque falou assim, olha, por que eu vou trabalhar se eu posso aplicar o meu dinheiro, já que nas duas vertentes eu tenho exatamente a mesma taxa de retorno? Mas eu entendo que taxa de juros alta não é boa para absolutamente ninguém. Ninguém, nem para banco. É importante a gente também entender isso. No fundo, eu me comprometo, se você quiser depois fazer um programa especial para a gente fazer eu trago alguns desenhos só para a gente tentar ilustrar a ilusão que é achar que isso é bom para alguém. Porque o grande capital, se a taxa aqui não for atrativa, ele pega em outro lugar. Lembrando que hoje basta um clique dentro de num computador. Então, o capital não precisa estar aqui. Não é? A taxa de juros mais baixas, ela tem um poder de distribuição de renda muito maior. O Brasil ainda não encontrou esse termo. Esse ponto de equilíbrio. Não encontrou esse ponto de equilíbrio, mas ele é muito importante para nós. Não é? O que eu entendo é que o esforço fiscal do governo, estar na pauta do governo, apesar que eu ainda acho que o ministro está meio sozinho, o ministro da Fazenda, sinto ele um pouco isolado. Eu não sei se é tanta vontade do governo ou se é uma vontade de uma pessoa que sozinha está tentando resolver essa questão. Mas o simples fato do governo ter uma pauta de tentar o déficit, isso emite um sinal positivo para o mundo inteiro, porque isso alivia a pressão sobre o risco dos nossos títulos. Não é? Então, eu estou confiante, eu quero estar confiante que a gente chegue ao final do ano com um dígito, mas é um conjunto de variáveis, né? Inclusive a taxa de juros norte-americana, que vai definir se a nossa taxa vai cair ou não. O Opinião Litoral para o intervalo, é bem rapidinho, fica com a gente. Voltando com o Opinião Litoral, agora é o último bloco, o Adalto Corrêa de Souza Júnior, o Denis Castro, economistas, discutem, analisam as questões com você, telespectadora, com você, telespectador. Eu não sei qual é a opinião do Denis Castro sobre o presidente da Argentina, Javier Milei, ultraconservador, né?
Mas nesse final de semana, num evento de direita, ele provocou um incidente diplomático gravíssimo com a Espanha, que é o país que colonizou a Argentina. Ele definiu a primeira-dama da Espanha, não a primeira-dama, a mulher do primeiro-ministro, como corrupta. A Espanha chamou o pessoal da embaixada para consulta, sem data de retorno, exige uma retratação que parece que não vai acontecer, não é, Denis? Pelo que as notícias já vieram pela manhã, provavelmente não vai acontecer porque o ministro das Relações Exteriores, o chanceler argentino, já falou que não vai acontecer essa retratação a primeiro momento, né? Mas é mais uma declaração desastrosa do Javier Milei, mais uma vez se comportando de maneira inadequada, porque a Argentina é um país que está passando por uma crise severa, já não é de hoje, né, que tem problemas econômicos e precisa do resto do mundo, precisa manter boas relações comerciais e, mais uma vez, ele dá uma declaração desastrosa que só vai prejudicar o povo dele. A única coisa que pode acontecer é prejuízo para a Argentina. E, mais uma vez, é uma figura que eu já falei aqui antes dele ser eleito, né, que eu não acreditava que ele fosse eleito, que é uma figura que é muita bravata, é muita, como se diz hoje, muita lacração na internet, e às vezes aparece até ser um sujeito desequilibrado. A gente torce pela Argentina, a gente torce para que, com todos esses adjetivos que eu dei para ele, a gente torce para que ele tome boas medidas, só que no dia a dia ele vai provando que ele é incapaz de tomar boas medidas. A gente torce para que dê certo, porque a Argentina é um país importante aqui para a relação comercial do Brasil, país importante da América do Sul, mas é muito difícil, né? Com essas declarações desastrosas, com as medidas desastrosas, a propagação de notícias enganosas, a forma como o governo dele se comunica, parece que a recuperação econômica argentina é uma realidade, e não é. Mais pessoas foram empurradas para a pobreza. Então é preciso analisar isso de maneira mais fria, mais equilibrada e não entrar nessa questão da lacração, né? Tanto da extrema esquerda quanto da extrema direita, esses dois polos que não estão convergindo para o resultado e para o benefício da população. Então, mais uma declaração desastrosa. Eu não vou fazer uma declaração desastrosa em relação a ele por conta de educação, mas isso não se faz, o que ele fez. O Javier Milei, pode até haver uma retratação, porque durante a campanha eleitoral ele ofendeu o Papa, agrediu o Papa, depois foi lá, pediu desculpas, levou doce de leite argentino para o Papa, que é argentino, né? Ele também agrediu, xingou o Lula, depois mandou uma carta convidando o Lula para a posse dele, né? Nos Estados Unidos, ele parecia um tiete do Donald Trump. O advogado do Trump agora falou que pagou dinheiro para a atriz pornô ficar calada durante a campanha, que justificou o dinheiro como sendo da campanha eleitoral, mais corrupto do que isso, e o Milei foi lá e ficou que nem um tiete do Trump. Agora ele ofende chama de corrupta a mulher do primeiro-ministro da Espanha e provoca esse incidente diplomático. De repente ele vai lá, leva doce de leite para a mulher do primeiro-ministro, pede desculpas também, né? Esperamos que sim, né? Eu acho que o Denis colocou bem, pobre povo argentino, não é? Acho que não há mais, acho que nós não suportamos mais esse tipo de comportamento, né? Vou fazer um paralelo aqui. Se um ministro brasileiro, um chefe de Estado de algum outro país chama ele de idiota, não é? Por mais que isso fosse verdade, isso seria ofensivo, não é? Então, e mereceria uma retratação. Acho que ele não tem postura de chefe de Estado. De novo, torço pela Argentina, não é? Estive lá há bem pouco tempo, inclusive, e você vê um país parando, né? Literalmente um país parando. Então, tomara que ele tenha a maturidade, né? Porque imaturo ele é, né? Que alguém o convença a fazer essa retratação, que eu acho inclusive difícil de aceitar. Aliás, se o rei Juan Carlos estivesse no trono ainda, talvez ele dissesse a frase famosa que você pode reproduzir aí, Paulo. Por que não te calas, né? Ele falou essa frase para o ex-presidente da Venezuela, já falecido, Hugo Chávez, né?
durante uma reunião da Organização dos Estados Americanos, né? Ele era participante e convidado. Certamente ele falaria isso para o Milei também, que toma essas atitudes aí destrambelhadas, sendo que como presidente de um país, certamente ele deveria pensar um pouco mais antes de obedecer a impulsos, que na verdade são pensados, né? Porque no momento em que ele ofende a mulher do primeiro-ministro, ele fala para o público dele, né? O público extremista, o público da direita, que gosta desse tipo de coisa, independente das consequências que podem advir para o país que ele preside, né? Denis, para a gente encerrar rapidamente, a gente está no final do nosso tempo, o IBGE divulgou do censo de 2022 o índice de alfabetização. A Baixada Santista tem um índice bem acima da média nacional em todos os municípios. Santos é o que lidera o ranking e o maior índice de analfabetos, embora seja um nível bem abaixo da média nacional, é o de Cubatão. Essa é uma questão que sempre dá para melhorar, né? Sempre dá para melhorar, principalmente na questão da qualidade. Mas eu sempre falo, Santos, São Paulo, Santos são ilhas de desenvolvimento que destoam do Brasil. A realidade do Brasil não é essa. Santos tem uma baita infraestrutura. A Baixada, né? A Baixada Santista, a Baixada também não. Mas Santos tem uma baita infraestrutura de escolas municipais, estaduais, ensino privado, uma renda alta, então não é a realidade do Brasil. E o que a gente sempre vem batendo na questão da qualificação desse ensino, né? E também o que você considera para dizer que a pessoa é alfabetizada, sendo que existem pessoas até com nível superior que têm dificuldade de digitar uma senha de 6 dígitos no banco. E não entende o que são 6 dígitos. Muitas vezes acha que são 6 dezenas, enfim. Então a gente tem essa dificuldade aí na alfabetização para tornar essas pessoas realmente capazes para o mercado de trabalho, qualificar essa mão de obra, aumentar a renda dessas pessoas e aumentar o desenvolvimento e produção de riqueza do país. Então a gente precisa, é uma notícia bacana, importante, só que temos que entender os parâmetros disso e o quanto isso vai trazer de benefício para a população brasileira. Hoje, além do analfabeto tradicional, existe também o analfabeto digital. O Denis tocou mais ou menos nessa questão, né? Porque não basta ser alfabetizado hoje. É muito difícil uma colocação no mercado profissional sem habilitação para lidar com o mundo digital, né? Então, Paulo, aí fica até a questão, né? Quais são as necessidades básicas? À medida que o mundo vai avançando, os tempos vão passando, as necessidades básicas vão se alterando. Acesso a computador, acesso à rede Wi-Fi, acesso à internet, o quanto isso é importante para as crianças, inclusive. Porque hoje o analfabeto digital... E para os mais velhos, que nem eu também. Os mais velhos, porque não foram criados dentro desse mundo, né? De repente, chegou uma transformação no mundo deles. Você ia no banco resolver os seus problemas. Hoje, você precisa abrir o teu celular e se resolver com o banco sem ir até lá. Isso, para algumas pessoas, para nós pode ser simples, para outras pessoas isso é um desafio muito grande. Com isso, chegamos ao final da opinião desta segunda-feira, agradecendo muito a participação do Denis Castro, do Adalto Corrêa de Souza Júnior. Boa sorte amanhã, durante a semana toda, no Seminário Internacional de Café. Agradecendo o trabalho da equipe técnica e de jornalismo daqui do Sistema Costa Norte e agradecendo principalmente a você que acompanhou a gente em mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário, depois do Jornal Litoral, e uma ótima semana para você que você merece.